Ó, galerinha, vamos falar um pouquinho agora do modelo de Rutherford-Bohr, né? Como o Bohr explicou, qual foi o probleminha do modelo de Rutherford na nossa sequência de modelos atômicos aí, certinho? Bom, gente, um problema que a gente tem que perceber aqui é que, segundo Rutherford, o elétron estaria em órbita ao redor do núcleo, correto? Só que de acordo com a mecânica quântica, toda partícula carregada em movimento emite onda eletromagnética, radiação eletromagnética, ou seja, perde energia. Se perde energia, o que acontece, gente? O elétron pararia de girar. Parando de girar, como ele é negativo e o núcleo é positivo, ele seria atraído pelo núcleo. E isso faria com que ele caísse sobre o núcleo, correto? Então esse é um problema que o modelo de Rutherford não consegue explicar. Quem que vem tentar explicar esse fato do elétron não cair sobre o núcleo, gente? É o nosso amigo Bohr, né? Em meados de 1666, Newton já havia feito esse experimentozinho onde ele pega uma fenda de luz, né, uma fonte de luz, passa por uma fenda e passa por um prisma, né? E a hora que a luz passa por um prisma, ele coloca um anteparo e vê as várias cores, né, como se fosse um arco-íris, que é o reflexo da luz branca, nesse anteparo, que é chamado de espectro da luz, correto? E aí, olha só, gente, se você for analisar, esse espectro ele é considerado um espectro contínuo, é um espectro solar, né? O que é um espectro contínuo? Né? O arco-íris, né? Todas as cores, todas juntinhas assim, olha só. Foi observado que quando a gente pega um elemento só, tipo o hidrogênio, por exemplo, faz um aquecimento dele ou passa uma corrente elétrica nele e faz a mesma coisa com a luz que passa por isso, passando por um prisma e colocando um anteparo, percebia-se a presença só de algumas linhas de emissão de cores, tá vendo? E cada elemento emite certas linhas com certas cores, como se fosse uma impressão digital de cada elemento desse, né, num anteparo. Ou seja, isso deve estar associado a quê? Cada linha dessa está associada a uma transição eletrônica de cada camada do átomo, né? Quem vem falar isso? Que são os espectros descontínuos. Quem vem falar isso, gente? Niels Bohr, em 1913. Olha só, segundo Bohr, a eletrosfera seria o que, galera? Quantizada, ou seja, dividida em camadas. E cada camada teria uma energia bem definida, né? E o elétron não podia ficar entre as camadas, ele só poderia ficar dentro da mesma camada, né? Várias camadas. Em uma mesma órbita, em uma mesma camada, o elétron ele não emitiria nem absorveria energia, que ele chama isso de estado estacionário. Olha só como é que fica então o núcleo e as camadas. Bora inclusive dar nome a essas camadas, né? Os níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q, correto? E a gente até, no modelo atômico atual, chama isso de número quântico principal, que é de 1 a 7. São as 7 camadas que a gente vai estudar no átomo aí. Lembrando, galera, que quanto mais distante do núcleo a gente estiver, maior a energia de cada camada. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar em relação a Bohr, né? Conforme você vai se distanciando do núcleo, né, você teria mais energia na camada, então a 7ª camada seria a camada mais energética aí. Então essa contribuição de Bohr é muito importante a gente lembrar. Eletrosfera quantizada, o que significa isso? Dividida em camadas, sendo que cada camada tem uma energia bem definida. E se o elétron gira numa mesma camada sem perder ou absorver energia, o que significa isso? Que ele não, teoricamente não para de girar. Se ele não para, o movimento não para, ele não cai sobre o núcleo, aí ele explica aquela problemática do modelo de Rutherford, né? Então a principal coisa é a eletrosfera dividida em camadas. O que mais que a gente tem que lembrar a respeito de Bohr, galera? Se a gente pegar então essa eletrosfera, um elétron aqui qualquer, né? Segundo Bohr, de acordo com aquelas linhas que eu mostrei lá no espectro descontínuo, né? Cada corzinha emitida naquele espectro. O que é isso? Se a gente fornecer energia para um átomo, né? Pode ser na forma de energia térmica, pode ser uma corrente elétrica passando através do átomo no estado gasoso, por exemplo, num tubo, numa ampola, com esse átomo em estado gasoso, o elétron, gente, ele salta do nível mais interno para o nível mais externo. Essa quantidade definida de energia que a gente joga é chamada de um quantum, né? Depois que você joga essa energia, se a gente espera um pouquinho, o elétron ele tende a voltar para o estado de menor energia, liberando toda a energia que havia sido absorvida na forma de um fóton, né? Esse fóton é a luz que o átomo emite, gente. E o interessante é que cada elemento emite uma luz numa coloração característica, né? Olha só, a gente pode, por exemplo, então, perceber no teste de chama. Se a gente pegar, por exemplo, um elemento e colocar lá num fiozinho, né?
e colocar na chama, ele vai emitir uma coloração. E cada elemento emite uma coloração característica, né? Até porque a transição eletrônica acontece com energias diferentes, já que cada elemento vai ter camadas com energias, com distâncias, com energias diferentes. E aí você tem a emissão de cores diferentes. A gente consegue visualizar também isso nos fogos de artifício, né? No fogo de artifício você tem lá pólvora misturado com vários elementos, e esses elementos, quando recebe a energia da explosão, acontece a excitação, o elétron salta para o nível mais externo, quando ele retorna, ele emite luz. Como cada um emite luz numa determinada coloração, numa determinada faixa de comprimento de onda, nós temos os fogos de artifício coloridos, correto? Então não esqueça, galera, principal contribuição de Bohr, eletrosfera dividida em camadas, e cada camada tem uma energia bem definida. Beleza, galerinha? Beijinho pra vocês!